Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos oferecido pelo Instituto Livre, na modalidade EAD. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês, ok? Seguindo, portanto, nosso cronograma, nós vamos agora tratar de um tema, do tema 2 do nosso material. O tema 2 se chama Gêneros, que texto é esse? A palavra gênero está sendo muito debatida hoje, questão de gênero, ideologia de gênero. Mas quando falamos de gênero, certo? Vamos pensar apenas na gramática e nos estudos da linguagem. O gênero para a gramática significa uma classificação de algumas palavras em relação a outras. Então, por exemplo, menino, menina, temos o gênero masculino, feminino, para a gramática da língua portuguesa. Ok? Então, significa dizer que essas palavras vão ter uma concordância específica com outras palavras. Então, eu não vou poder dizer que a menina é bonita. Não vou dizer isso. Eu preciso fazer toda uma linha de concordância a partir da palavra do feminino. Então, a menina é bonita. O menino é bonito. Isso é uma definição de gênero para a gramática da língua portuguesa. O gênero como uma classe, uma classificação dentro da gramática. Se a gente pega essa definição de gênero da gramática e transpõe para a análise de texto, nós observamos que o gênero se mantém, portanto, ainda como uma classe, como uma classificação. Mas mais do que uma classificação, ele é uma forma, e é o que nós vamos estudar agora, certo? Vamos analisar primeiro agora no nosso cotidiano. O cotidiano que nós temos na nossa vida. Como analisamos no tema 1, nós percebemos que a linguagem está presente em todos os contextos da nossa vida. Nós pensamos, acordamos, refletimos, interagimos uns com os outros, compramos pão, trabalhamos. A linguagem está no cotidiano, está em todos os lugares. Uma vez que a linguagem está em todos os lugares, nós produzimos também diversos textos e nós estamos a todo momento em contato com esses textos. Então, pensando aqui agora no nosso cotidiano, nós vamos ter, por exemplo, o universo jornalístico. É o universo da imprensa, dos jornais, dos meios de comunicação. E nesse universo, nós vamos ter alguns tipos de textos que eu tenho quase certeza que boa parte de vocês ou já viram todos, ou viram a boa parte deles, mas de um modo geral, a palavra jornalístico ou universo jornalístico não deve ser uma palavra problemática, pois nós estamos todo o tempo nos informando com a imprensa, criticando a mídia, aceitando o que ela nos manda, então não é necessariamente algo novo. Então vamos apenas refletir. Quando nós temos um universo jornalístico, é muito comum a gente, por exemplo, ler notícia. O que é uma notícia? Uma notícia é um texto que tem uma função muito clara, que é reportar os acontecimentos do cotidiano. Então, por exemplo, quando nós ouvimos quando nós lemos uma notícia ou vemos no jornal uma notícia, normalmente elas retratam acidentes, acontecimentos importantes na política, as falas de autoridades como o presidente da República. E nesse sentido, a notícia ela quer relatar os acontecimentos que a imprensa tem como importantes para a sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de que a imprensa ela é tendenciosa, é nesse sentido. A imprensa escolhe quais notícias serão divulgadas e quais notícias não serão divulgadas. Nesse sentido, é importante a gente pensar a notícia nesse sentido, como um texto de divulgação dos acontecimentos, que normalmente são publicados e divulgados por meio de jornais, revistas, jornais televisivos, páginas de jornais online, ok? Então, nós temos aqui a notícia. Seguindo agora para a reportagem ela é uma notícia mais ampla. Ela não apenas quer ver o acontecimento e descrever o acontecimento. Ela vai investigar também as origens do acontecimento e as consequências dele. Então, por isso que a reportagem é algo mais extenso, mais longo. Se a gente, por exemplo, pensa no programa O Fantástico, a revista eletrônica aos domingos da Rede Globo, nós vamos perceber justamente isso.
eles criam blocos inteiros de conteúdo em que eles mostram não apenas em que eles partem da notícia, ou seja, um assassinato, uma adoção por um artista, a adoção de uma criança por um artista famoso, o lançamento de uma biografia, um acidente, um caso de corrupção. E aí, a partir da notícia, ela investiga e apresenta as origens, as relações de um caso com outro caso, as consequências desse acontecimento para várias pessoas, ou para o meio em que aquele fato ocorreu. Então, quando nós temos essa notícia de uma forma mais ampla, que se estende em suas causas, consequências e relaciona isso com outros acontecimentos, nós temos uma reportagem, certo? Então, até agora não temos nenhum problema. Todos nós conhecemos basicamente a notícia e a reportagem. Mas e a crônica, professor? O que é a crônica? De fato, a crônica pode ser um pouco mais dificultoso para alguns alunos, uma vez que a gente não perdeu o hábito de ler crônicas. Antigamente, os jornais publicavam textos que não eram necessariamente notícias nem reportagens. Eram interpretações mais poéticas e artísticas dos acontecimentos dos jornais. Era uma impressão mais artística, mais reflexiva sobre o que estava acontecendo. Então, nesse sentido, quando nós tínhamos uma crônica no jornal, ela apresentava os fatos do cotidiano, mas sobre um olhar mais subjetivo, um olhar mais poético. E por isso nós temos aqui a crônica, também como um texto jornalístico, que venha fazer uma reflexão sobre o cotidiano. Hoje nós temos crônicas que são também publicadas em grandes jornais, como a Folha de São Paulo, o jornal O Povo aqui no Ceará, ok? Existem espaços específicos dentro desses jornais para esses tipos de textos. E por fim nós vamos ter o editorial. Os leitores que são mais assíduos de jornal sabem de jornais, e principalmente revistas, sabem o que é um editorial. Um editorial, ele é um texto que vai indicar os posicionamentos e as opiniões daquele meio de comunicação. Por exemplo, é muito comum, voltando para esse ponto da parcialidade dos meios de comunicação, é muito comum, por exemplo, nós percebermos que as matérias que viram notícia na Rede Globo não necessariamente são as mesmas matérias que viram notícia na Rede Record, nem na Band e nem no SBT. Por quê? Porque cada veículo de comunicação como esse tem a sua linha editorial. Eles em reunião, seja com seus jornalistas, com os chefes de departamento, ou seja mesmo com aqueles que apoiam financeiramente esses meios de comunicação, como os patrocinadores ou os grupos de empresários que ali organizam conversam e que direcionam o trabalho jornalístico, nós vamos perceber que há uma escolha por determinados posicionamentos e por determinadas notícias que são tratadas por aquele jornal como importantes e outras notícias que são tratadas como não importantes. Então isso é uma linha editorial, e o editorial de um jornal, de uma revista ou de um meio de comunicação é um texto que expressa esses posicionamentos daquele meio de comunicação, ok? Nesse dia nós temos um editorial. Normalmente nas revistas, sobretudo, o editorial se encontra nas primeiras páginas, justamente para fazer uma reflexão sobre o conjunto de reportagens que são apresentadas pela revista, como também marcar posicionamentos daquele grupo de comunicação. Ok? Então, nós temos aqui diversos textos do universo jornalístico para introduzir já o quanto a linguagem e os textos estão presentes na nossa vida. Ok? Vamos agora passar para o universo da literatura. Professor, literatura, o que é? Como é que a gente determina isso? Você falou que isso aqui, a crônica é algo mais poético, e agora vamos para a literatura? Exatamente. Quando a gente fala de literatura, e nós vamos estudar isso em outro momento de forma mais aprofundada, mas por hora eu quero que vocês entendam o seguinte: a literatura é a arte da palavra. É uma manifestação artística que tem a palavra como substância,
como objeto de trabalho artístico. Então, quando falamos em literatura, falamos dos textos poéticos, da ficção, dos romances, da tragédia, da comédia, do teatro, de todos esses textos que têm um valor artístico. Quando a gente pensa no jornalismo, por exemplo, o jornalismo ele não tem essa ideia artística, o jornalismo quer ser objetivo. Por mais que um jornal seja parcial, por mais que um jornal tenha opinião, ele não pode inventar fatos, ele não pode inventar acontecimentos, ele apenas relata o que vê, o que é investigado e o que é observado. Então, quando nós temos uma notícia ou uma reportagem, elas não são mentirosas, digamos assim, elas não são falaciosas, porque quando o jornal faz algo mentiroso, falacioso, ele pode ser processado. Mas a notícia, a reportagem tende a ser de uma forma objetiva, de trazer o fato tal como ele é observado por aquele jornalista, para que a gente entenda o que aconteceu, como aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, quais são as consequências disso, quais as origens desse acontecimento. Quando nós passamos para o universo da literatura, isso é diferente. Nós inventamos realidades, nós inventamos fatos e acontecimentos e pessoas, que por mais que elas possam se parecer ou representar pessoas reais, elas claramente são interpretações da realidade. Ou seja, quando nós lemos um romance sobre alguma época, diferentes autores vão apresentar diferentes pontos de vista, diferentes imagens, diferentes modos de narrar uma história que se passa naquela mesma realidade. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os autores do realismo do século XIX no Brasil, por mais que eles fossem da mesma época, tivessem as mesmas referências literárias e artísticas, cada um deles vai criar um estilo próprio de linguagem. Cada um deles vai criar um vocabulário de linguagem que lhe é próprio e que é a sua marca, seu estilo. Diferentemente do jornalismo. Com o jornalismo, os textos eles tendem a apagar essas marcas de estilo. Uma notícia lida na Folha de São Paulo não é muito diferente de uma notícia lida pelo Estadão ou pelo jornal O Povo. Evidentemente que o texto será diferente, será visualmente, detalhadamente diferente, mas a estrutura se mantém a mesma, porque a função do texto é a mesma. Mas quando nós vamos para o universo literário, esses textos buscam ser o mais subjetivos, mais interpretativos e que assumem o estilo e o ponto de vista de quem os produz. Vamos agora para alguns exemplos de textos literários. Vamos falar primeiro sobre o poema. O poema ele é um texto dividido em versos e estrofes. Nós vamos chegar depois, nós vamos estudar ele com mais calma, mas por enquanto ele é um texto dividido em versos e estrofes e que ele tem um ritmo, uma leitura diferente. Normalmente as canções, como foi estudado na aula passada, normalmente as canções elas são poemas, elas têm estrutura de um poema, mas que são acompanhadas musicalmente, certo? Então nós temos aqui o poema, ok? O romance, certo? A palavra romance também é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos. A gente pode entender o romance como uma relação de amor, certo? Como uma história que principalmente retrata uma relação de amor ou a relação de amor propriamente dita. Eu tenho Xuxa e Luciano Zafi tiveram um romance nos anos 90. Esse é um exemplo da palavra romance. Mas quando tratamos em literatura, romance significa um gênero literário, ou seja, é uma história contada com uma certa extensão, com uma trama, certo? Em que há uma complexidade de personagens, de tramas que se entrelaçam para contar esse romance. Um dos exemplos mais célebres da literatura brasileira de romance é o romance Dom Casmurro de Machado de Assis, em que há toda uma trama envolvendo três personagens, Capitu, Escobar e Bentinho. Bentinho foi a vida inteira apaixonado por Capitu, e aí, por conta de várias tramas dentro do romance, Bentinho se afasta, vai morar fora, passa um tempo fora, enquanto que Capitu fica no Brasil
E aí, depois do retorno de Bentinho ao Brasil, eles se casam e têm um filho. Só que nesse processo, Capitu se aproxima muito de Escobar, e aí todos têm esse conflito sobre de quem é o verdadeiro, de quem é o filho de Capitu. Se ele é um filho de Escobar ou se ele é um filho de Bentinho. Então, essa trama que é narrada, que é contada nesse livro, ela é chamada de um romance, ok? Então, temos aqui o gênero romance. Por fim, outro gênero, nós vamos ter o conto. Quando nós pensamos, por exemplo, no conto, ele é um romance, mas de uma forma mais curta. O conto ele tem uma seguinte estrutura. Quando nós lemos, por exemplo, ele sempre fala de uma situação inicial, é aquela velha frase, era uma vez em um reino tão distante, uma princesa, ou seja, o conto ele parte de uma situação inicial que é interrompida por um conflito. Se a gente pega, por exemplo, as histórias de princesas da Disney, como a Branca de Neve, que vivia em um reino, era uma princesa com seus privilégios, não é isso, tudo mais, e aí, por conta da inveja da rainha, ela sofre uma tentativa de assassinato, ou seja, esse é o conflito que interrompe a vida calma e serena da Branca de Neve, ok? Então, nesse sentido, nós temos aqui esse conto, que é uma trama mais simples, mais enxuta e mais direta. E normalmente o conto sempre é mais curto, mais breve do que o romance. Se em um conto nós temos contos de, talvez, no máximo, acho que o conto mais longo que eu já li tenha 20 páginas, o romance facilmente passa a 100 páginas de um livro, ok? E a fábula, por fim, é um tipo mais específico de conto. São as histórias em que nós temos a encenação de seres vivos que são antropomorfizados. O que significa isso, professor? Antro vem de homem, morfizado significa de tomar forma. Então, são animais que tomam formas ou funções humanas. Então, a história dos 3 porquinhos, por exemplo, é uma fábula. Nós temos 3 porcos, um lobo, aí os porcos são capazes de construir casas, o lobo mau tem fome de comer outros animais, mas ainda assim é capaz de assoprar como um ser humano é capaz de fazer. Então a fábula ela é um tipo do conto, caracterizada por animais antropomorfizados, certo? São muitos nomes, mas o mais importante para vocês decorarem aqui é refletir sobre a presença desses textos na sua vida. Evidentemente que cada um de nós não somos obrigados a conhecer todos os textos, mas eu aposto que vocês, pelo menos de um de cada desses universos, vocês conseguiram conhecer, identificar pelo menos um deles. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar de poema, já ouviram falar de conto, já ouviram falar de notícia, de reportagem, ok? Então, vamos pensar e refletir sobre quais são os gêneros que estão presentes na nossa vida, certo? Por fim, nós vamos agora para o universo da divulgação científica. Esse universo de divulgação científica, ele representa toda a produção científica que as universidades e academias do mundo inteiro produzem todos os anos, certo? Então, nós temos aqui artigo acadêmico, tese e dissertação. O artigo acadêmico, ele é um estudo pontual. Ele toma para si um assunto e desenvolve esse assunto de uma forma super pontual, ok? É diferente da dissertação e da tese. A tese e a dissertação são trabalhos mais extensos, mais longos. São pesquisas que duram pelo menos 2, 4 anos, a depender do programa de pesquisa a qual o cientista esteja associado, certo? Ao qual o cientista esteja associado, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, esses textos são textos de divulgação científica. São mais difíceis de perceber, por exemplo, porque são textos que dificilmente nós temos acesso a eles, mas também fazem parte da nossa vida. Nós passamos, por exemplo, por um período agora, que foi o período da pandemia do novo coronavírus. E muitos textos que diziam, que relatavam sobre a evolução do vírus, o comportamento do vírus, os modos de infecção, foram divulgados por meio de artigos acadêmicos, teses e dissertações que estudaram o comportamento do vírus
e divulgaram para a comunidade científica e posteriormente para a imprensa e para a mídia, ok? Esses comportamentos e esses dados, para que depois fossem realizadas as devidas intervenções e medidas preventivas contra o coronavírus. Então, por mais que muitas vezes nós não conheçamos um gênero ou um tipo de texto, como são os textos acadêmicos, por exemplo, eles também fazem parte da nossa vida, mesmo que indiretamente. Se nós no ano de 2020, tivemos que utilizar máscaras de proteção e evitar a proximidade de aglomerações, foi porque artigos científicos, pesquisas de renomados médicos e profissionais da área da saúde foram produzidos e divulgados para que se concluíssem quais as melhores formas de prevenção contra o vírus. Ok? Dito isto, todos esses textos que estão marcados aqui, do universo jornalístico, do universo da literatura, do universo da divulgação científica, todos eles pertencem a uma noção, todos eles estão aqui para ilustrar uma noção importantíssima para a análise de texto, que é a noção de gêneros discursivos. O que são gêneros discursivos? Vamos lá. São formas textuais mais ou menos estabilizadas no corpo social em que circulam os textos. Vamos grafar aqui algumas definições importantes. A primeira delas é forma. Ok? O que é uma forma? Uma forma são relações internas de um objeto, certo? Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma reta na vertical, eu tenho uma forma, porque ela relaciona aqui dois pontos e a distância entre dois deles é uma reta. Se eu coloco outra reta aqui, eu já criei uma outra forma, porque essa reta se relaciona com essa reta e forma essa espécie de L ao contrário, não é isso? Se eu faço isso aqui, eu crio uma outra forma, porque eu relaciono as três retas entre si e formo uma outra figura. E por fim, eu posso fazer isso e criar um quadrado. Ou seja, a forma é justamente a relação entre cada uma das partes que constitui essa imagem. Ou seja, a ideia de forma se aplica a vários contextos. A forma, no caso dos gêneros discursivos, são as partes do texto que se relacionam entre si. Vamos lá, então temos aqui a ideia de forma. Você fala que são formas textuais, ou seja, formas do texto, mais ou menos estabilizadas. O que ele quer dizer com mais ou menos estabilizadas? Vamos usar aqui, por exemplo, do quadrado. A nossa cultura ocidental, civilização ocidental, conseguiu perceber que isso aqui é uma forma da natureza e que a natureza estabilizou essa forma de diversas maneiras e nós retratamos dessa maneira, ok? Quando nós falamos de formas textuais estabilizadas, nós queremos dizer que os textos, ao longo de sua história, ao longo de sua evolução, repetiam algumas formas, repetiam algumas estruturas. Por exemplo, as cartas. A carta pessoal, nós obrigatoriamente temos que colocar o local de produção da carta, a data de produção da carta, quem é o remetente, quem é o destinatário e a mensagem. Por que essas informações são importantes? Por que é necessário, por exemplo, colocar o remetente e o destinatário? Ora, é preciso dizer de onde a carta saiu e quem vai receber. Então, nossa sociedade estabilizou essa forma, ou seja, destinatário, remetente, data, local, corpo de texto, para que a gente pudesse utilizar e escrever cartas para as pessoas e poder fazer as cartas circular no corpo social. Quando nós falamos de um corpo social, é justamente o conjunto de pessoas, a comunidade aquela comunidade linguística, aquela comunidade de fala, não é? Que é um grupo que é o grupo de pessoas que se comunica entre si, não é? Então, quando nós somos brasileiros, nós somos uma comunidade de fala brasileira, e aí a gente pode dizer que nessa comunidade de fala brasileira circulam vários textos e que essa comunidade de fala brasileira estabilizou algumas formas textuais.
E essas formas textuais são os gêneros. E é por isso que nós temos notícias, reportagens, crônicas, editoriais, nós temos poemas, romances, contos, fábulas, artigos acadêmicos, teses e dissertações. Todos esses exemplos nada mais são do que formas textuais estabilizadas no corpo social em que circulam os textos. São formas de expressão que nós utilizamos na nossa cultura para nos comunicar e que foram determinados histórica e culturalmente pela sociedade, ok? Então, quando nós escrevemos um artigo científico, não é simplesmente pela nossa vontade. Nós somos instruídos a escrever um artigo científico de uma maneira que é diferente da maneira de escrever um romance, que é diferente da maneira de escrever uma notícia. Mas, professor, quer dizer então que não tem variação, não tem estilo, não tem nada disso? Todo o texto é igual? E aí nós vamos entrar para o próximo ponto. Ao dizer que o gênero discursivo são formas mais ou menos estabilizadas, não significa que as notícias serão todas iguais, que os artigos acadêmicos serão todos iguais. Eles vão variar também. Algumas cartas podem não ter, por exemplo, o nome do remetente, porque a pessoa quis se esconder, mas quase que 100% das vezes uma carta tem seu destinatário, porque uma carta precisa chegar a algum lugar. Mas quando a gente fala de gênero, a gente fala de estrutura mais ou menos estabilizadas, porque os gêneros também mudam. Se durante o século XX, no começo do século XX, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, hoje, no século XXI, em pleno 2020, nós nos comunicamos por meio de e-mails. E talvez eu esteja sendo um pouco anacrônico demais, digamos assim, nós nos comunicamos por meio do WhatsApp, que seria uma espécie de bilhete. Então, quando nós falamos, portanto, de gênero, nós falamos justamente de formas mais ou menos estabilizadas, que permitem com que os textos sejam produzidos. Então, quando eu falo de notícia, há uma estrutura da notícia a ser seguida. Quando há uma reportagem, há uma estrutura da reportagem a ser seguida. E o que vai variar são os temas, os estilos e os suportes, que é tema para outra aula. Continuando agora a nossa atividade, na página 38, nós vamos analisar agora um gênero, para a gente ficar mais clara a noção de que um gênero é uma forma textual mais ou menos estabilizada no corpo social em que circulam os textos, ok? Vamos aqui analisar o gênero horóscopo. O gênero horóscopo, não é? Ao assumir que ele é um gênero, nós assumimos que esse tipo de texto carrega traços e formas que são específicas a ele. Na página 38, vocês têm um exemplo completo aí, mas aqui eu transcrevi apenas a primeira frase do horóscopo, ok? Então nós temos aqui vamos ler em conjunto. Então nós temos Câncer, desculpa aqui o acento, Câncer, 21 de junho a 21 de julho, e aí nós vamos ter a imagem aqui, Vênus e Plutão juntinhos garantem parceiro eterno. Ora, vamos agora, o que significa esse Câncer? Como nós sabemos, o horóscopo é composto por 12 signos. Esses 12 signos são, como a gente conhece, Áries, Touro, Leão, Virgem, Sagitário, são ao todo 12 signos, e o horóscopo ele é um discurso que é produzido pela astrologia. O que é a astrologia? Não confundam com a astronomia, cuidado. Nós temos aqui de um lado a astrologia, que é diferente da astronomia. Certo? A astrologia, a palavra astro, vem de estrelas, de espaço, ok? Astro é um prefixo que indica estrelas. Astro indica estrelas, ok? Quando nós falamos de uma astrologia, é um estudo das estrelas. E a astronomia, como anatomia, também é um estudo das estrelas. A diferença é, a astronomia é um ramo da física.
é um ramo da física, da ciência física. É um ramo da física igual à física que já estou com o professor Weberson. A astrologia é um estudo das estrelas, mas é um estudo esotérico. A astrologia, ela é um estudo esotérico. É um estudo relacionado com um universo místico, um universo de energias que a gente assume que é verdadeiro. Então, no caso da astrologia, ela entende que os planetas, os astros, o movimento dos astros interferem na nossa vida cotidiana, de que eles emanam energia sobre nós e que essas energias nos promovem amor, dinheiro, trabalho e todos esses aspectos da nossa vida, inclusive a nossa personalidade. Para a astronomia, ela está interessada em descrever as estrelas, descrever o universo, explicar as distâncias, explicar as viagens espaciais. Todo esse universo de saber científico está relacionado à astronomia. E o esoterismo, as previsões do futuro, as descrições das personalidades com base nos astros, com base na posição dos astros, nosso dia do nosso nascimento, está relacionado à astrologia, ok? Então, o horóscopo, ele é um discurso da astrologia e não da astronomia, ok? Então, nós temos aqui, Câncer é um signo dentro dos signos da astrologia, ok? Ele indica que o Sol estava na casa de Câncer durante esse período que vai do 21 de junho a 21 de julho. Então, as pessoas nascidas nesse período são pessoas que pertencem ao signo de Câncer, ok? E aí nós continuamos com o texto. Vênus e Plutão juntinhos garantem parceiro eterno. Ou seja, nós temos aqui dois outros planetas, Vênus e Plutão, e que diz que eles, por conta de alguma espécie de conjunção, eles estão juntos de alguma maneira, no universo da astrologia, eles vão garantir um amor, garantir um romance. Só aqui nesse sentido nós já temos algumas indicações das formas do gênero. Quais são elas? A indicação do signo solar, é como a astrologia chama os signos do zodíaco, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, eles chamam de signo solar. Nós vamos ter o período. Nossa do céu. Nós vamos ter o período de vigência do signo, certo? Que no caso aqui é entre 21 de junho a 21 de julho. Então, o período de vigência do signo. Ok? E nós vamos ter também a mensagem ou a previsão para o signo. Certo? Nós vamos ter a mensagem ou previsão para o signo. Qual é a previsão que este horóscopo deu para esse signo? Ele disse que Vênus e Plutão vão garantir um romance, garantir parceiro. E não é qualquer parceiro, é um parceiro eterno. Pode ser um romance, pode ser uma amizade, mas ele vai garantir que neste dia, no dia de publicação desse horóscopo, esses dois planetas vão emanar energia sobre nós, emanar energia sobre as pessoas desse signo, para que essas pessoas encontrem alguma parceria e uma parceria eterna. Então, a partir dessa primeira leitura, nós vamos ter o gênero aqui com essas seguintes características. A indicação do signo solar, o período de vigência do signo, a mensagem ou previsão para o signo. Quando nós dissemos que os gêneros são formas mais ou menos estabilizadas, é justamente isso, é de perceber a recorrência, a repetição, né? A recursividade de determinadas formas textuais. No caso do horóscopo, nós sempre vamos ter a indicação
do signo do zodíaco, da mensagem. Quase sempre vamos ter indicação do período de vigência daquele signo, para a pessoa que às vezes não conhece muito astrologia, saber se ela é do signo de Câncer, se ela é do signo de Leão. E é interessante notar que as nossas necessidades ajudam a estabelecer umas formas em detrimento de outras. Se esse texto é direcionado a pessoas do signo de Câncer, é interessante que as pessoas que não conhecem astrologia saibam se elas são ou não cancerianas. E nesse sentido, ele coloca a indicação do período de vigência do signo para informar a essas pessoas a qual signo elas pertencem. E para que essas pessoas tenham o seu horóscopo, tenham o seu destino destinados a ela. Então, quando falamos em gênero, nós falamos justamente dessas formas que se repetem nos diversos textos. Este é um horóscopo, é um exemplo de horóscopo, mas eu aposto que você consegue visualizar ou já leu vários horóscopos e eles tinham estruturas muito similares ou idênticas a essa que está sendo apresentada aqui, ok? Vamos lá. Passando agora para o tema, né? Qual é o tema desse texto? Nós podemos ver aqui que o tema geral dele é a previsão do futuro. Previsão do futuro. O texto horóscopo, ele quer predizer, ele quer indicar quais são os futuros que são reservados às pessoas de cada signo. É o tema principal do horóscopo, é sempre essa previsão do futuro, de dizer o que vai acontecer, não necessariamente dizendo quando, mas que naquele dia, naquele momento, os planetas, Vênus e Plutão, neste caso, garantiam parceiro eterno. Então nós estamos falando aqui de uma previsão do futuro. Nós falamos de um texto cujo tema principal é mostrar e predizer o futuro que é reservado às pessoas de Câncer, certo? Quando nós temos aqui no estilo, é preciso agora que a gente analise quais são as marcas do enunciador, seja ele individual ou coletivo, que estão presentes no texto, não é? Vamos analisar de novo aqui. Nós temos aqui Câncer, certo? Câncer, 21 de junho a 21 de julho, Vênus e Plutão juntinhos garantem parceiro eterno, ok? Quais são se a gente analisar as expressões no começo aqui, a indicação do signo solar e o período de vigência do signo em questão, nós podemos observar que essas informações são objetivas, elas não trazem nenhuma variação ou indicação de alguém que a escreveu. Porque Câncer e 21 de julho e 21 de julho são termos que são vindos da astrologia, certo? São termos técnicos utilizados pelos astrólogos para poder descrever o horóscopo, para poder produzir um horóscopo. Mas repare bem quando ela diz o seguinte, que Vênus e Plutão juntinhos, os dois juntinhos garantem parceiro eterno. Ora, ele poderia ter utilizado, ele ou ela, evidentemente o enunciador ou a enunciadora, poderia ter utilizado Vênus e Plutão juntos garantem. Ao utilizar o diminutivo do adjetivo juntos e não o seu grau neutro, esse enunciador pretende criar um estilo, a palavra juntinhos. A gente sabe em português quando a gente quer, a gente sabe que em português, pela nossa vivência com a língua, a gente sabe que o diminutivo ele tem várias acepções. O diminutivo pode indicar, às vezes, afetividade, carinho. Vem cá, meu amorzinho, meu chuchuzinho. Eu quero um pãozinho, bem quentinho, gostosinho. Ou seja, sempre que eu utilizo um diminutivo, há uma acepção muitas vezes em que eu utilizo o diminutivo, há uma acepção de afetividade, de carinho, de bem-querer, há uma espécie de aceitação, um valor positivo para aquilo. Por outro lado, quando eu utilizo também o diminutivo, ele pode indicar reprovação, desdém, né? Meninazinha, alunozinho, gentinha, que é utilizado muitas vezes de uma forma racista, pejorativa, preconceituosa, não é isso?
Então, quando nós falamos também o diminutivo em algumas palavras, ele também indica algo pejorativo. Mas eu aposto que, neste caso, ela quer criar algo afetivo, não é? Então, quer dizer que Vênus e Plutão juntinhos, ou seja, ela quer dar um discurso mais leve, mais informal, mais afetivo, além de dizer que os dois estão juntos, de uma forma harmoniosa, de uma forma cálida, de uma forma interativa, muito positiva, para que eles consigam garantir parceiro eterno, ok? Então a palavra juntinhos aqui é uma indicação de estilo, certo? E o suporte? Em que tipo de textos ou suporte de texto nós podemos encontrar o horóscopo? Nós podemos encontrar ele em jornais, revistas, panfletos, encartes de propaganda, ok? Então, quando nós temos o suporte, a gente tem que pensar onde esse texto vai ser vinculado. Em jornais, revistas, encartes. Várias peças que são publicitárias, peças de propaganda, normalmente trazem horóscopo com uma maneira de tentar fazer aquele discurso mais informal, de atrair a atenção também do leitor para outros assuntos, de dar uma ideia, às vezes, também de cuidado com o leitor. Às vezes, quando um texto procura colocar um horóscopo, um jornal ou uma revista coloca um horóscopo no meio dele, é justamente como se desse uma informação boa para o seu leitor. Olha, nossas notícias não são tão boas, mas o seu horóscopo está aqui, vai dizer que é muito bom, que você vai encontrar um parceiro na vida eterna. Então, é por isso que o horóscopo está associado aos textos jornalísticos, para ele dar uma quebra na seriedade, para ele dar uma quebra nessa formalidade ou nesse contato apenas com as notícias que estão acontecendo no mundo, mas também para conseguir atrair e criar uma espécie de efeito de preocupação, um efeito de carinho com o seu leitor, ok?